Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael Procópio, professor de matemática. Já assistimos aí ao primeiro dia, que foi o dia da adição e da subtração. Hoje é o dia da multiplicação e divisão. Divisão, principalmente, um assunto que buga a cabeça da galera. Todo mundo fica bugado com divisão. Então, nesse vídeo aqui, você vai repensar tudo isso. Vai falar, poxa, divisão realmente tem que fazer sentido. Não pode fazer a conta apenas mecanicamente, né? Tudo na matemática faz sentido. Vamos colocar isso de uma vez por todas nas nossas cabeças, nas nossas cacholas. A matemática é uma disciplina que tem que fazer sentido. Não adianta fazer o cálculo de qualquer maneira, que senão perde o sentido da coisa, não tem a mínima noção de ser aquele resultado que você encontrou. É isso que você vai ver nesse vídeo aqui hoje, o método Procópio, de você aprender multiplicação e divisão e nunca mais esquecer e ser um negócio aí que corre na sua veia, corre no seu sangue. E o mais importante de tudo é você praticar tudo isso. Por isso que além do vídeo aqui nosso, que vai ter já um monte de questões, tem também uma lista de questões aí em PDF para você treinar na sua casa e ficar craque na divisão. Beleza, pessoal? Então, chame seus amigos aí, vem todo mundo com Procópio, vamos aprender multiplicação e divisão nesse vídeo, que é muito importante para o seu aprendizado de matemática básica. Então, uma boa aula para você, curta um vídeo. Matemática. A multiplicação, ela nada mais é que uma adição disfarçada. É isso aí, é uma adição de parcelas iguais, pode ser entendida assim, mas há algumas ideias que estão envolvidas aí na multiplicação. Quer saber quais são? Então, vem comigo! Ora, como sempre, um desafio aqui para vocês, ó. É um desafio da OBM, Olimpíada Brasileira de Matemática. A calculadora de Juliana é bem diferente. Ela tem uma tecla D que duplica o número escrito no visor e a tecla T que apaga o algarismo das unidades do número escrito no visor. Olha aí. Assim, por exemplo, se estiver escrito 123 no visor e apertarmos a tecla D, teremos 246, que é o dobro de 123. Depois, apertando T, teremos 24. Suponha que esteja escrito 1999. Se apertarmos a tecla D, depois a tecla T, em seguida D, depois T, teremos um número. E aí? Pensa um pouquinho sobre esse problema aqui. No final do vídeo, nós vamos voltar e responder esse desafio. Beleza? Vamos começar com a nossa aula aqui sobre multiplicação. Primeira coisa que eu quero falar aqui é sobre a nomenclatura. Né? Quais são os nomes que se dão aos elementos envolvidos aí na multiplicação? Ora, primeira coisa são os símbolos da multiplicação. Você lembra da aula de simbologia? Que tem 3 símbolos da multiplicação basicamente. Olha só, nós temos esse X aqui estilizado, que é um símbolo de multiplicação muito conhecido, só que quando a gente começa a aprender equações e coloca o X ali no meio, fica complicado continuar com aquele Xzinho ali para não confundir, tá? Então a gente usa basicamente o pontinho, esse ponto, tá bom? É o que eu vou usar mais no vídeo, nos cursos de matemática que eu vou desenvolver na plataforma. E também tem o asterisco, que é mais utilizado aí na informática. Então, xzinho, pontinho, asterisco. E aí é o seguinte, os números que estão se multiplicando, né, esses dois números aqui, eles são chamados de fatores. Beleza? Então, tanto o 2 quanto o 3, nesse caso, são os fatores da multiplicação. E o resultado, a resposta, é chamada de produto. Tem aquela célebre frase na matemática que todo mundo conhece, que a ordem dos fatores não altera o produto. Essa é uma propriedade da multiplicação que nós vamos ver daqui a pouquinho, chama-se comutativa. Então, 2 vezes 3 é igual a 2 vezes 3, com essa outra simbologia, que é igual também a 2 vezes 3, e isso é a mesma coisa, como eu disse no início do vídeo, a uma série de somas. Né? Então é a mesma coisa, 2 vezes 3 está dizendo o quê? Pode ser 2 mais 2 mais 2, é o 2 repetido 3 vezes numa adição, que também é a mesma coisa que 3 mais 3, ou seja, o 3 repetido 2 vezes, tá certo? Isso aqui é a mesma coisa que 6, tá bom? Então, uma multiplicação nada mais é que uma adição de várias parcelas iguais. Aqui, 5 vezes 16 é a mesma coisa que 16 mais 16 mais 16, 5 vezes, ó, mais 16, certo? Quanto dá isso? Isso vai dar 80, se você fizer as contas. Pode fazer aí que você vai ver que vai dar certo. Agora, 1 vezes 16. Caramba! Então isso quer dizer o quê? Que eu tenho apenas uma única parcela. É ou não é? Então é 16. O número 1,
ele é o elemento neutro na multiplicação. Lembra na adição e na subtração que o elemento neutro era o zero? Tanto faz adicionar zero ou tirar zero, não muda o resultado de nada. Na multiplicação, o elemento neutro é outro, é o número 1. Tanto faz multiplicar por 1. Você não vai alterar o resultado daquele número que está sendo multiplicado, certo? Ele significa uma única parcela, então o 16 aparece ali uma única vez. Agora, 0 vezes 16, quanto dá isso? Vai dar 0. Está falando que não tem nenhuma parcela ali, certo? Então, qualquer número multiplicado por 0 vai dar 0. 0 é um elemento nulo, ele anula a multiplicação. Então, se eu tiver uma série de multiplicações, por exemplo, 3 vezes 9 vezes 8 vezes 7, um montão de multiplicações, e tiver um dos fatores como 0, nem precisa pensar, a resposta vai ser 0 na lata direto, beleza? Então é isso aí, ó. Falei aqui sobre os fatores e o produto que é o resultado da multiplicação. Agora é o seguinte, a tabuada ela é uma coisa muito importante quando a gente trata de multiplicação. Saber a tabuada facilita bastante no processo de multiplicar, certo? Muita gente tem problemas aí com multiplicação, com divisão, que é a nossa matéria seguinte, principalmente porque não sabe a tabuada. Então a tabuada é algo muito importante e nós vamos ver daqui a pouquinho aqui nessa aula algumas maneiras de você saber a tabuada de uma maneira bem legal, bem simples. Olha só. Então a primeira coisa que eu vou falar agora é sobre as ideias da multiplicação, raciocínio combinatório, por exemplo. O que é o raciocínio combinatório? As combinações possíveis. Normalmente isso recai numa multiplicação, certo? Por exemplo, de quantas maneiras eu posso combinar essas roupas aqui, ó? Então essa blusa amarela eu posso combinar com essa calça azul e com essa calça vermelha. Aquela blusa verde ali eu posso combinar com a calça azul e com a calça vermelha também, certo? E a blusa rosa eu posso combinar com a calça azul ou com a calça vermelha. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repara se isso não é a mesma coisa que 3 vezes 2. É ou não é? Ou seja, eu multipliquei o número de camisas pelo número de calças. E isso também se aplica aqui, ó, na hora de escolher os sapatos. Então, cada uma dessas opções aqui que eu vou ter também uma opção para o sapato. Ó. Então, para essa primeira opção aqui, eu teria 1, 2, 3, 4, 5 escolhas para o sapato e assim por diante. Então, eu tenho que multiplicar ainda aqui por 5, certo? Então, 3 vezes 2 dá 6, que vezes 5 vai dar 30. Olha aí. Então, o raciocínio combinatório é muito utilizado para multiplicar, tá? Então, você tem que ter esse raciocínio aí. Você sabe que quando estiver lidando com combinações, é multiplicação. Depois disso, a organização retangular. Quando você tem alguma coisa disposta num retângulo dessa forma aqui, ó, por exemplo, quantas bolinhas azuis eu tenho? Preciso contar uma por uma? Claro que não. Basta eu contar uma coluna, isso aqui, ó, eu conto a quantidade que tem aqui. Quantas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E conto quantas bolinhas tem na horizontal, na linha. Olha só, essa parte aqui, ó. Quantas bolinhas tem aqui, então? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, para eu saber quantas bolinhas tem no total dentro desse retângulo, basta que eu faça o quê? 8 vezes 19. Então eu vou saber o quê? Porque 8 vezes 19, quanto que dá? 8 vezes 20, fazendo cálculo mental, tá? 8 vezes 20 vai dar quanto? 8 vezes 2 é 16, então 8 vezes 20 é 160. Como é 8 vezes 19, então basta que eu tire 8 de 160. É ou não é? Então vai dar 152. Professor, não entendi porque deu 152. Vamos fazer na mão então, olha só. 8 vezes 19. Eu posso fazer também 19 vezes 8. 9 vezes 8 dá 72. Vai 7. 1 vezes 8 é 8, com mais 7, 15. 152, do mesmo jeito. Beleza? Vamos analisar agora a tabuada. Olha só. A tabuada mais comum que a gente vê por aí é essa que está aparecendo na sua tela, certo? Então, se você quiser pausar o vídeo, tirar um print e fazer a tabuada aí na mão, de cabeça, pode fazer, fica à vontade. Eu já fiz, então vou colocar aqui a resposta. Ó. Tá aí a tabuada. E é claro que ela segue indefinidamente, ela não para na tabuada do 10. A gente normalmente estuda até a tabuada do 10, porque depois as outras ficam como consequência de tudo isso, né?
Agora, você pode seguir indefinidamente com as tabuadas, inclusive fazer 10 vezes 11, 50 vezes 87, né? A tabuada segue indefinidamente. É que quando você sabe a tabuada do 1 até o 10, tá tranquilinho, todo o resto fica resolvido, beleza? Então essa tabuada é a tabuada mais comum de todas, só que ela dá muito trabalho para preencher. Tem uma outra tabuada que se chama tabuada pitagórica, a tabuada de Pitágoras, que é muito mais simples, olha só. Essa aí é a tabuada de Pitágoras. Então basta você preencher aqui esses quadradinhos que você vai ter toda a tabuada. Aquela tabuada gigantesca que eu mostrei aqui, toda essa tabuada aqui, ó, você pode ter simplesmente aqui. Olha ela aí, tabuada de Pitágoras. Mas professor, por que tem os números aí que estão em vermelho? Ora, esses números que eu marquei em vermelho aqui, se você perceber, eles são quadrados perfeitos. Ou seja, números que estão multiplicados por eles próprios. Ou seja, 1 vezes 1, que dá 1. 2 vezes 2, que dá 4, certo? 3 vezes 3, que dá 9. 4 vezes 4, 16. E assim por diante. E se você reparar bem, essa diagonal aqui, ó, toda essa diagonal, ela serve como um espelho. Repara só se não serve como um espelho. Tudo que está em cima da diagonal é a mesma coisa do que está embaixo, é um reflexo. Olha aí. Então, nesse caso, a tabuada pitagórica, eu não precisaria nem preencher, por exemplo, essa parte, ó. Eu poderia nem preencher. Toda a tabuada se resumiria a esse triângulo retângulo aqui, ó. A esse triângulozinho que está aqui em cima, certo? E daí a gente consegue perceber as propriedades da multiplicação. Nessa tabuada aqui também. Por exemplo, a propriedade comutativa. O que é a propriedade comutativa? Que diz que, por exemplo, 3 vezes 2 é igual a 2 vezes 3. Por que eu consigo ver isso daqui? Olha só. 3 vezes 2. 3 vezes 2. Tá aqui, dá 6. E 2 vezes 3? Ora, 2 vezes 3 está aqui, ó. 2 vezes 3 dá também, ó, 6. Olha aí. Então a propriedade comutativa está presente na tabuada pitagórica e várias outras propriedades da multiplicação também. Beleza? Tá claro? Essa então é a tabuada pitagórica. Muito legal, muito simples de ser estudada e muito simples de você pegar no caderno, colocar e estudar através dela. Beleza? Agora a gente vai ver qual é o algoritmo usual da multiplicação. Como a gente resolve uma multiplicação? Eu acho que todo mundo aqui que está estudando por esses vídeos já resolveu uma multiplicação alguma vez. Então resolve como? Vamos fazer juntos aqui, ó. A gente faz primeiro 21 vezes 7 e depois 21 vezes 3, não é isso? Então fica o seguinte, ó. 1 vezes 7 dá 7 e 2 vezes 7, 14. Então deu 147. Aí agora, quando a gente multiplicar por 3, a gente vai pular uma casinha e colocar a partir os números da resposta aqui embaixo do 4, certo? Então é o seguinte, 1 vezes 3 dá 3... E 2 vezes 3 dá 6. Então fica assim e a gente soma. Aqui vai dar 7, aqui vai dar 7 e aqui vai dar 7. Olha aí, deu 777. Não foi de propósito, não. Então, olha só, por que a gente pula essa casinha aqui? Na verdade, aqui eu poderia completar com um 0. Já que esse 3 aqui, ele não vale 3, concorda comigo? Ele vale 30. Ou seja, o que nós fizemos aqui, né, é exatamente o que eu vou fazer aqui. Olha só, repara se a gente não fez 21 vezes 30 mais 7. A gente fez exatamente isso daqui. A gente aplicou uma propriedade da multiplicação chamada distributiva. Ou seja, 21 vezes 7 foi o que nós fizemos primeiro. Isso deu quanto? Isso deu 147, né? E depois nós somamos com 21 vezes 30, que deu quanto? 630. Certo? Foi isso que nós fizemos. E a resposta, então, deu 777. Foi exatamente isso aí que nós fizemos. Foi ou não foi? Ficou claro agora como funciona o algoritmo da multiplicação? Na verdade, a gente usa a propriedade distributiva, ou seja, de pegar um número que está aqui, ó, e multiplicar, distribuir essa multiplicação dentro dos parênteses, já que lá dentro dos parênteses eu tenho uma adição, então eu posso distribuir. E é assim que a gente resolve com o algoritmo usual da multiplicação. Qualquer multiplicação a gente resolve dessa forma aí, certo? Então aí a gente já viu a propriedade distributiva. A comutativa, a gente acabou de ver também na tabuada pitagórica, olha só. 2 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 2, que dá 6. Certo? A gente já viu isso várias vezes. Essa é a propriedade comutativa. A ordem dos fatores não altera o produto. A propriedade associativa.
Tá aí a propriedade associativa. Ó. Ela fala o seguinte, se eu tiver uma multiplicação com 3 ou mais fatores, tanto faz a ordem da multiplicação, tanto faz... Eu posso fazer primeiro 2 vezes 3 e depois multiplicar por 5, ou eu posso fazer 3 vezes 5 primeiro e depois multiplicar por 2. Ou ainda posso colocar a comutativa ali e embaralhar tudo. Eu posso fazer assim também, ó. Vê se você não concorda comigo. Eu posso fazer 2 vezes 5 primeiro e depois multiplicar por 3, ou eu posso fazer 5 vezes 3 e depois multiplicar por 2. Tanto faz. Aqui eu estou combinando, aqui no caso, a comutativa com a associativa. Então, tanto faz quem eu multiplico primeiro, contanto que seja uma série de multiplicações. Essa é a propriedade associativa, tá claro? A distributiva, nós falamos aqui no algoritmo usual. O que diz a propriedade distributiva da multiplicação? Se eu tiver uma soma aqui, ó, dentro dos parênteses, e uma multiplicação lá fora, eu distribuo essa multiplicação. Então, nesse caso aqui, o 21, eu estou distribuindo a multiplicação pelo 30 e pelo 7. Isso é a mesma coisa que 21 vezes 30 mais 21 vezes 7. Tá certo? Eu distribuí a multiplicação. Essa é a propriedade distributiva. Agora é o seguinte, usando a propriedade distributiva da multiplicação, eu tenho certeza que você já sabe toda a tabuada. Ah, professor, acabei de começar a estudar aqui, como é que eu sei toda a tabuada? Eu tenho certeza que sabe. É isso aí. Você sabe a tabuada do 1? Sabe. Sabe a tabuada do 2? Também sabe, é muito fácil. Sabe a do 5? Tenho certeza que sim. Beleza? Então você sabe toda a tabuada. Duvida? Tá duvidando? Olha só, 7 vezes 8. Ninguém nunca sabe quanto é 7 vezes 8. Só que eu posso fazer o seguinte, eu posso usar o 7 como sendo 5 mais 2. Concorda comigo? E aí multiplicar por 8. Aí agora eu coloco a distributiva, aplico a distributiva aqui. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 5, 40. Então, magicamente, 7 vezes 8, 56. Certo? Eu posso fazer também o 8 como sendo 10 menos 2. Aí ficaria 7 vezes 10 menos 2. E aí fica 7 vezes 10. Tabuada do 10 é molinho, 70. Só colocar um zero do lado, né? 7 vezes menos 2 vai dar menos 14. Então, 70 menos 14, 56 também. Tanto faz ali, né? Então, você viu aqui que você já sabe a tabuada. Não precisa saber qual é a tabuada do 7 nem a do 8. Se você sabe a tabuada do 5, do 2, a tabuada do 10, você sabe toda a tabuada. Por exemplo, 11 vezes 12. Não sei a tabuada do 11, não sei a tabuada do 12. Não tem ela decorada. Mas eu sei que o 11 é 10 mais 1. E aí eu multiplico isso por 12. Olha aí. Então vai ficar como? Distribuo a multiplicação, 12 vezes 1 dá 12, mais 12 vezes 10, 120. Então 120 mais 12, 132. Sai na hora. E isso é muito importante você saber na hora para realizar cálculos mentais. Certo? Você faz cálculo assim, ó, muito rápido. 15 ao quadrado. Professor, não sei o que é quadrado ainda. Você está multiplicando o número por ele próprio. Então isso aqui é a mesma coisa que 15 vezes 15. Eu não sei a tabuada do 15, mas eu sei que o 15 é 10 mais 5. E aí eu faço 10 mais 5 vezes 15. Distributiva, 10 vezes 15 vai dar 150. E 5 vezes o 15, ou 15 vezes 5, vai dar 75. Então, 15 vezes 15, ou 15 ao quadrado, dá 225. Certo? Olha aí. Então você já sabe toda a tabuada. Beleza? Se convenceu que sabe? Você sabe sim. Só não sabe que sabe. Agora você sabe que sabe. Ou não. Mas vamos lá. Agora vamos para o desafio. Voltar lá para aquele nosso desafio. Ó. Conseguiu fazer? É o seguinte. A calculadora de Juliana é bem diferente, como a gente já leu o enunciado. Então é o seguinte. O D, ele dobra o número. E o T, ele arranca as unidades. Então vamos lá. Eu comecei com o número 1999. Então quando eu apertar o D, né, ó, suponha que esteja escrito 1999, se apertarmos o D primeiro, ele vai dobrar o 1999. Qual é o dobro do 1999? Caramba, o dobro de 2000, eu sei que é 4000. Como o 1999 é um a menos de 2000, então o dobro dele, é claro, vai ser 3.998. Concorda comigo? É só eu tirar 2. E aqui depois eu aperto o T. Quando eu apertar o T, eu vou eliminar esse 8. Ele elimina as unidades. Depois eu aperto o D de novo. Aí é o dobro de 399. O dobro de 400 é 800. Então o dobro de 399 é 700
298. Concorda comigo? Beleza. Aí depois ele aperta o T de novo, então ele elimina as unidades, logo o número que vai restar na calculadora vai ser o 79, resposta letra D. Beleza? E agora não acabou aqui ainda não, eu tenho mais um desafio extra para você aqui, ó. Olha ele aí. Quantos segundos há em exatamente um dia? Caramba, professor, como é que eu vou fazer isso? Na verdade, eu não vou responder esse desafio, vou deixar para você, tá? A dica é o seguinte, em um dia, nós temos 24 horas. Um dia é igual a 24 horas. Uma hora é igual a 60 minutos. E um minuto é igual a 60 segundos. E agora, será que você consegue fazer? Isso vai dar uma conta de multiplicação. Então tenta fazer aí, coloca a resposta nos comentários. A regra dos sinais na multiplicação e na divisão. Não se confunda. Na adição e na subtração, a regra é uma. Na multiplicação e na divisão, a regra é outra. Então é o seguinte, na multiplicação e na divisão, a regra do sinal pode ser entendida com a seguinte técnica mnemônica, técnica de memorizar. Olha só. Ter amigo é algo positivo, concorda comigo? E ter inimigo é algo negativo. Então é o seguinte, vê se você compreende a lógica da coisa aqui comigo. Ó. Eu posso dizer aqui então que o amigo do meu amigo é o que meu? É o meu amigo. Logo, mais vezes mais dá mais. Olha aí, amigo do meu amigo é meu amigo. Agora é o seguinte, o amigo do meu inimigo é o que meu? Ó, amigo do inimigo. O amigo do inimigo é o meu inimigo. É claro que não é bom a gente ter inimizade com ninguém, nem tratar outras pessoas como inimigo, enfim. Mas é só uma técnica aqui pra gente memorizar, beleza? Então, e depois, ó, você vê que mais vezes menos dá menos, sinais diferentes. E o inimigo do meu amigo? Bom, o inimigo do meu amigo, ou seja, menos vezes mais, é igual a quanto? O inimigo do meu amigo vai ser o meu inimigo também. E para finalizar, menos, que é o inimigo do meu inimigo, ó, menos vezes menos, é o quê? É positivo. Por que positivo? O inimigo do meu inimigo é o meu amigo, certo? Então aqui vai ser positivo, verdinho, ó. Beleza? Então gravou aí? É o seguinte, o amigo do meu amigo é meu amigo. O amigo do meu inimigo é meu inimigo. O inimigo do meu amigo é meu inimigo. E o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Tá certo? Tá claro para você isso aí? Então beleza, esse daqui então, resumidamente, é a regra dos sinais da multiplicação e da divisão. Eu quero mostrar para vocês o seguinte, por quê? Por que raios menos vezes menos dá mais? É fácil a gente entender que mais vezes mais dá mais. Por exemplo aqui, ó, 5 vezes 2, fazer de amarelo, né? 5 vezes 2, aqui eu tenho um 5 positivo, lembrando que quando não tem um sinal na frente do número, ele é positivo, então eu tenho 5 positivo vezes 2 positivo, beleza? Mais vezes mais, o amigo do meu amigo é meu amigo, então isso vai dar mais 10. 5 vezes 2 é a mesma coisa que 5 mais 5. Ou 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, 5 vezes, que é igual a 10. Certo? Então, mais vezes mais dá mais. Isso aí é molezinha, é bem simples de ser compreendido. Certo? Agora aqui, ó. Quanto deve ser um número positivo vezes um número negativo? Como a gente já sabe, o amigo do meu inimigo é o meu inimigo, então vai ser negativo. Tá? Vamos fazer aqui de verde, ó. Mas eu posso entender isso daqui da seguinte maneira. Vamos tentar mostrar por que mais vezes menos tem que ser negativo. Por que será que isso acontece? Olha só. Eu tenho aqui então 5 vezes menos 2. Só que primeiro, antes de fazer 5 vezes menos 2, eu vou fazer uma outra conta aqui que você vai concordar comigo. Olha só. Quanto deve ser 5 vezes 2 mais menos 2? Essa conta aqui, ó. Então, o oposto do 2 positivo é o 2 negativo. Então, eu posso somar o 2 positivo somado com o 2 negativo. Quando eu somo números opostos, eles se cancelam, dá zero. Sim ou não? O menos 2 ele é o oposto do mais 2. Logo, eles se cancelam, dá zero. E aí eu vou ter 5 vezes 0, já que isso daqui vai dar zero, né? E quanto é 5 vezes 0? Dá zero. E aí, dessa conta que nós acabamos de fazer aqui à esquerda em amarelo, você percebe que
5 vezes 2 dá 10 positivo. É ou não é? Então aqui, ó, 5 vezes 2 vai dar 10. E aqui eu vou ter 5 vezes o menos 2. Então, mais 5 vezes o menos 2. E isso aqui, como a gente já sabe, pelo fato dessa conta dentro dos parênteses dar zero, esse resultado aqui tem que ser igual a zero. Agora, para que essa conta aqui, ó, dê igual a zero, eu preciso necessariamente que esse 5 vezes menos 2 seja menos 10. É ou não é? Concorda comigo? Então vamos lá. Vamos voltar para o verdinho aqui, tá? Então eu vou ter 10 menos 10, já que 5 vezes menos 2 tem que ser menos 10, para que essa conta dê zero e seja consistente aí com a propriedade distributiva da multiplicação e também com o resultado da conta que a gente fez aqui, né, que deu zero. Beleza? Daí nós deduzimos então que um número positivo multiplicado por um negativo, ou seja, o amigo do meu inimigo, e vice-versa, o inimigo do meu amigo, ou seja, um negativo vezes um positivo, dá negativo na resposta. Tá claro? E agora essa parte final aqui, que é a menos intuitiva, porque essa daqui ainda é mais intuitiva, porque a gente pode entender esse menos 2 como sendo uma dívida. Então, se eu tenho uma dívida de R$2, ou seja, estou devendo R$2, e essa dívida quintuplica, ou seja, multiplicada por 5, vai virar uma dívida de 10. Então, fica bem simples de entender que 5 vezes menos 2, uma dívida de 2 que quintuplica, vira uma dívida de 10, certo? Então, mais vezes menos dá menos. Agora aqui, menos vezes menos dá mais. Caramba, aí já complica um pouco, professor. Mas é muito simples de entender também. E eu vou fazer de maneira bem análoga a essa outra conta que eu fiz aqui no meio, tá? Do mais com menos. Olha só. Eu posso entender isso daqui assim, ó. Eu posso fazer essa conta primeiro como sendo menos 5, que multiplica, fazendo de maneira análoga ao que eu fiz anteriormente, que multiplica por mais 2, mais menos 2, certo? E aí a gente sabe que isso aqui, dentro dos parênteses, vai dar zero, já que eu estou somando mais 2 com o seu oposto, com o seu simétrico. Então eles vão se cancelar, vai dar zero. Logo, menos 5 vezes zero, como eu sei que qualquer número multiplicado por zero dá zero, o zero ele é um elemento nulo da multiplicação, então menos 5 vezes zero dá zero. O resultado dessa multiplicação aqui tem que dar zero. Agora é o seguinte, a gente sabe que na multiplicação tem a propriedade distributiva. E como nós fizemos aqui, ó, nessa área do meio, de verdinho, eu já sei que o menos 5 vezes o menos 2, ou seja, menos vezes mais, dá negativo. Concorda comigo? Então, menos 5 vezes 2, já sei que é menos 10, certo? E agora, quanto que vai ser menos 5 vezes menos 2? Então, eu vou ter mais, vou deixar só a conta implícita aqui e a gente vai deduzir. Ó, mais menos 5 vezes menos 2. Quanto vai dar isso daqui? Ora, é muito simples, olha só. Se eu sei que essa conta final aqui, no final tem que dar zero, então é porque eu tenho que somar esse menos 10 aqui com o seu oposto, com o seu simétrico. Então qual é o simétrico do menos 10? É o mais 10. Logo, essa conta só dá zero se esse resultado aqui, menos 5 vezes menos 2, for igual a 10 positivo. É ou não é? Então vai ficar aqui, ó, menos 10 mais 10, e aí sim dá igual a zero. Portanto, concluímos aqui que menos vezes menos tem que ser mais, tem que ser positivo, tá certo? Então nós chegamos à conclusão que menos 5 vezes menos 2 dá igual a mais 10. Ou seja, menos vezes menos dá mais. Ou o inimigo do meu inimigo, se ele é inimigo do meu inimigo, ele é meu amigo. Ou seja, menos vezes menos dá mais. E aí está explicado. Não é uma demonstração formal do porquê das regras dos sinais serem assim, é apenas uma mostração, entre aspas. Eu apenas mostrei que isso acontece aí em um caso particular, só para efeitos de didática. Tá claro? Algumas ideias estão por trás dos cálculos de divisão. Quer entender quais são e entender também como funciona a divisão para finalmente você aprender uma das operações que é a mais considerada aí por muita gente a mais complicada de toda a matemática? Então, vem comigo! Ora, na verdade, a gente vai começar a nossa aula aqui com um desafio. Olha só, como sempre, né? Então vamos lá, até o final da aula você vai ser capaz de resolvê-lo. Vamos ler. Numa divisão não exata, o divisor é 16, o quociente é 11 e o resto é o maior possível.
Calcule o dividendo. E aí, sabe fazer? Não sabe? Não tem problema, eu vou explicar agora como funciona todo esse lance da divisão. Começando aqui, ó, com as nomenclaturas e a simbologia da divisão. Olha só, esses são os símbolos que são os mais usados aí na divisão. Que é esse tracinho com 2 pontinhos, é um símbolo de divisão. Apenas 2 pontinhos também, que é o mais usual que eu vejo por aí, são os 2 pontinhos. Tem essa barra, né, que é usada muito em computação para representar uma divisão. Esse traço, que seria uma fração, né? Você coloca um número em cima, que é o numerador, e embaixo, que é o denominador. E também tem essa aqui, ó, esse símbolo que é chamado de chaves, que é o símbolo aí da divisão também. Por exemplo, aqui está representando 6 dividido por 2, beleza? Então, quando a gente tem a divisão nessa simbologia aqui, a gente vai ter a seguinte nomenclatura dos elementos envolvidos na divisão. Olha só, eu tenho esse número aqui, que é o dividendo, é o número pelo qual eu vou estar dividindo por algum outro. Aqui eu tenho o divisor, que é aquele que está dividindo o dividendo, certo? Temos aqui o quociente, que é o resultado da divisão, e o resto, que é quanto vai sobrar nessa divisão aí, beleza? Uma coisa muito importante aqui é o seguinte, o resto, ele nunca vai poder ser igual ou maior que o divisor, certo? O resto tem que sempre ser um número menor que o divisor, pois, de outra maneira, se o resto desse igual ao divisor, eu conseguiria fazer novamente uma divisão. E se o resto fosse maior que o divisor, a mesma coisa, eu conseguiria prosseguir com a divisão. Portanto, eu tenho que ter aqui a seguinte relação, ó. O resto, ele é sempre menor que o divisor. Certo? Eu vou chamar o resto de R e o divisor de D minúsculo. E aí a gente tem aqui ó, um negócio que eu chamei de relação fundamental da divisão. Eu chamei não, tá? Esse aqui é o nome que é dado mesmo. Qual é a relação fundamental da divisão? Vamos preencher esse quadrinho aqui, olha só. A relação fundamental me diz o seguinte, me diz que o dividendo, que eu vou chamar de D maiúsculo, é igual ao divisor, que é o Dzinho minúsculo, que está em rosa ali, né? Multiplicado pelo quociente. O quociente eu vou representar pela letra Q, está em verde, tá? Estou colocando nas mesmas cores ali. E tudo isso ainda somado com o resto. Ou seja, numa conta de divisão, eu tenho que esse valor aqui, que é o dividendo, ele é igual ao divisor multiplicado pelo quociente, então eu multiplico esses dois números aqui, certo? E vou somar o resultado dessa multiplicação com o resto. É isso que está dizendo essa fórmula aqui, que é a relação fundamental da divisão. Lembrando sempre que o resto tem que ser menor que o divisor, certo? E eu separei aqui já um exemplo para a gente poder resolver aí uma divisão e parar de ver só letra, né? Que em matemática muita gente fala assim, não, muita letra, não sei o quê. Então vamos fazer um exemplo numérico, tá? Que vai ficar mais simples para você entender. E eu coloquei aqui, ó, bonitinho, organizadinho, com o quadro valor de lugar, para que a gente entenda exatamente todos os passos que eu vou fazer aqui na divisão. Olha só. Então eu tenho aqui essa conta, vai ser 96, que é o nosso dividendo, tá aqui, ó, 96 dividido por 4. Aquele 4 ali é o divisor. Então o 4 não tem nenhuma dezena, tem 4 unidades, certo? Então 96 dividido por 4. Vamos resolver isso aqui. Aqui é o seguinte, olha só. O quociente eu vou fazer de verde, né? Eu percebo o seguinte, 96 é a mesma coisa que 9 dezenas e 6 unidades. Então a primeira conta que eu vou fazer ali é o seguinte, eu vou pegar as 9 dezenas e vou dividir por 4, certo? Quanto que dá 9 dezenas dividido por 4? Ora, 9 dezenas dividido por 4 dá 2 dezenas, certo? 9 dezenas nada mais é que 90, né? Então 2 dezenas vezes 4 daria 80 e me sobraria quanto? Uma dezena. Ou seja, 90 dividido por 4 vai dar 2 dezenas, né? Então 2 dezenas vezes 4 dá 80, me sobra quanto? Então me sobra aqui uma única dezena, certo? Agora faz o quê? Agora a gente vai baixar essa unidade aqui, ó, 16. Então eu vou ter 16 unidades agora, ou seja, uma dezena e 6 unidades, como eu não posso dividir 1 pelo 4. Então eu faço 16, certo? Então eu vou ter 16 unidades dividido por 4. Quanto que dá 16 unidades dividido por 4? Vai dar 4 unidades, já que 4 vezes 4 é 16, certo? E aí, o meu resto aqui, ó, essa divisão deu uma divisão exata, o meu resto foi o resto 0. Logo, eu posso escrever que 96 dividido por 4 é igual a quanto? A 24.
e o resto é 0. Escrevendo isso daqui dentro dessa formulinha da relação fundamental da divisão, ficaria como? Olha só. Bom, a gente tem que o D, que é o dividendo, ou seja, 96, é igual ao divisor, que é 4, vezes o quociente, que a gente achou ali 24, somado com o resto. O resto nessa divisão aqui, como é uma divisão exata, deu 0. Sempre que o resto for 0, eu chamo essa divisão de divisão exata. E se o resto der diferente de 0, é uma divisão não exata. Beleza? E aí você pode verificar se realmente você acertou ou não a divisão. 96 é igual a 4 vezes 24 mais 0? Vamos ver. 4 vezes 20, 80. 4 vezes 4, 16. 80 mais 16, 96. E 96 mais 0 é 96, então nós acertamos. Beleza? Tá claro até aí? Tranquilo. Então vamos lá. Vamos prosseguir com a nossa aula. Agora vamos ver aqui algumas ideias que estão associadas à divisão. É isso aí. Uma das ideias é repartir em partes iguais. Então, por exemplo, eu coloquei uma conta aqui bem básica, que é para a gente verificar exatamente como funciona essa repartição em partes iguais. Então, digamos que eu tenha 6 elementos quaisquer aqui. Vou colocar umas bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu quero dividir isso em 3 partes iguais. Como eu vou resolver essa divisão? Eu posso fazer ali um esqueminha no desenho para poder visualizar melhor, tá? Nesse início, olha só. Então, 6 dividido por 3, eu posso fazer, na verdade, isso aqui de duas maneiras diferentes. Vê se você não concorda comigo. Eu vou colocar um outro desenho aqui embaixo, de rosa, só para a gente diferenciar um do outro. 2, 3, 4, 5, 6. Eu posso entender como sendo 6 dividido em 3 grupos, né? Então, vou dividir isso aqui em 3 grupos, 1, 2, 3. E aí, em cada grupo, eu tenho quantas bolinhas separadas? 2. Então, 6 dividido por 3 deu igual a 2. Olha aí. Outra maneira de entender isso é dividir o 6 em grupos com 3. E aí ficaria como? Olha só. Um grupo e 2 grupos. Olha aí. Então, eu teria o mesmo resultado. Eu teria 2 grupos. Logo, 6 dividido por 3 também é igual a 2. Tá claro? Belezinha, né? Tranquilo, essa conta molezinha de fazer. E aí você percebe também que a divisão nada mais é que o inverso da multiplicação. Ou seja, se 6 dividido por 3 é igual a 2, isso me indica que 2 vezes 3, ou 3 vezes 2, é igual a 6. Certo? Ou seja, a divisão ela é o inverso da multiplicação. Ela desfaz uma multiplicação. Assim como a multiplicação desfaz uma divisão. Certo? Então, se eu dividir um número, sei lá, por 3 e depois multiplicar por 3, eu vou desfazer a mesma coisa que eu não está fazendo nada. Certo? Porque uma conta é o inverso da outra. Tá claro? Belezinha. Outra ideia envolvida com a divisão é quantas vezes cabe. Por exemplo, eu separei aqui esses quadradinhos aqui, do 1 até o 10, e aí eu faço a seguinte pergunta para você. Quantas vezes esse quadradinho aqui, branco, vai caber nesse quadradinho vermelho? Cabe 2 vezes, logicamente, né? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que 2 dividido por 1 é igual a 2, certo? Eu estou dividindo esse quadradinho aqui com 2 unidades em quadradinhos brancos. Então, ele vai caber uma vez aqui e uma vez aqui, certo? Outra conta que eu poderia fazer aqui, outra pergunta, né? Seria assim, quantas vezes essa figura aqui, com 2 quadradinhos, cabe nessa figura aqui com 5? E agora? Você percebeu que a primeira deu certinho, né? Esse quadradinho branco coube 2 vezes aqui dentro. E agora, esse 2 aqui, com 2, vai caber quantas vezes aqui nesse de 5? Vai caber, vamos ver. Vai caber uma vez, aqui, 2 quadradinhos, coube uma vez. Coube 2 vezes, mais 2 quadradinhos, mas não cabe mais do que isso. Só cabe 2 vezes e fica sobrando um aqui, Isso quer dizer o que, então? Isso quer dizer que 5 dividido por 2 é igual a 2, só que dá resto 1. Sobra um resto ali. Ou seja, eu posso dizer, então, que o 5 ele é igual a 2 vezes 2 mais 1, dentro daquela formulinha lá da relação fundamental da divisão,
certo? Lembra dessa relação? Ela diz que o dividendo é igual ao divisor, que multiplica o quociente mais o resto. Tranquilo? Então o dividendo aqui é o 5, ó, tá aqui, ó, 5, o divisor é o 2, o quociente é 2 também e o resto é igual a 1. Logo eu sei que o 5 é igual a 2 vezes 2 mais 1, certo? Beleza. Outra pergunta agora que eu faço. Quantas vezes essa daqui, ó, com 3, cabe nessa daqui com 9? Cabe exatamente 3 vezes, certo? Portanto, é uma divisão exata. Eu chego à conclusão, então, que 9 dividido por 3 é igual a 3, certo? Belezinha, então você compreendeu aí essa parte das ideias associadas, em repartir em partes iguais aqui, ó, e em quantas vezes cabe. Tá? É muito importante a gente ter isso na nossa cabeça e conseguir fazer estimativas. Muitas vezes a gente erra uma conta de divisão porque a gente não sabe fazer estimativa. Tranquilo? Bom, agora é o seguinte. Vamos falar aqui agora de divisão exata e divisão não exata. É o seguinte, uma divisão ela é exata se o resto for exatamente igual a zero. Não deixar resto algum. E uma divisão é não exata quando o resto dela está entre o zero e o valor do divisor. É isso aí. Lembra que eu falei lá no início? O resto ele não pode ser igual a zero senão a divisão é exata, como eu acabei de falar. E o resto ele não pode ser igual ou maior que o divisor, porque senão eu seria capaz de prosseguir com a divisão. Então aqui eu separei duas continhas de divisão para a gente fazer. Uma delas vai dar exata e a outra não vai dar exata. Se você quiser pausar o vídeo e tentar fazer agora, pode pausar e depois você verifica comigo se acertou ou não a sua conta, tá? Então vamos lá. A primeira conta, eu vou ter 1.326 dividido por 13. 1.326, como eu separei nas diversas ordens aqui, só para facilitar o nosso entendimento, eu vou colocar aqui, ó, uma unidade de milhar, 3 centenas, 2 dezenas e 6 unidades, dividido por 13. Então, só para colocar na mesma cor, né? Então, aqui vai ser 13, uma dezena e 3 unidades, certo? E aí, como é que eu vou resolver essa conta aqui? Na verdade, eu tenho várias maneiras diferentes de resolver uma divisão, tá? A gente aprende uma forma na escola, né? Às vezes aprende apenas essa, quando na verdade há outras, tá? E o mais importante aí é você ter na sua cabeça a noção da ordem de grandeza da resposta. Isso é muito importante. Tem gente que erra, sei lá, bota 1.326 dividido por 13 e acha como resposta, sei lá, 10. Claramente está errado, né? Porque pelo menos ali vai dar 100 e pouco a resposta, né? Tem que ter isso na sua mente, mais ou menos quanto vai dar, para ver se você não está fazendo um absurdo, não cometendo nenhum absurdo na hora de dar a resposta. Mas vamos fazer essa conta aqui, ó. Primeiro com o algoritmo usual, aquele que a gente aprende na escola, tá? Então como é que a gente faz? Normalmente a gente vê aqui, ó, dá para dividir por 1? Dá para dividir 1 por 13, quer dizer? Não. Mas eu consigo fazer 13. Então 13 dividido por 13 vai dar 1, não é isso? E aí vai o seguinte, 1 vezes 13 dá 13, sobra 0, baixa o 2. 2 não dá para dividir por 13, baixa o 6. Opa! Olha o erro aí. Eu aposto como muitos de vocês aí fizeram dessa forma aí, certo? Baixar o 6. Só que não pode. Não pode fazer isso. Eu não posso pegar esse 26 agora e dividir por 13 dessa forma aqui, certo? Tá errado. Porque é o seguinte, 2 dividido por 13 vai dar 0. É isso aí, eu tenho que botar o 0 ali. O 0 ele é um número muito importante, é um algarismo importante na matemática e ele serve para isso, tá? Então, 0 vezes 13 dá 0, e aí de 0 para 2, sobra 2, resto 2, né? Então o resto aqui vai ser 2, agora sim eu posso abaixar esse 6. Certo? Então, baixei um número, prossigo com a conta. Baixei outro número, prossigo com a conta, mesmo que dê 0 ali. Certo? Foi por isso que eu falei que muita gente ia errar essa conta, que ia dar 10 ou alguma coisa assim. Olha só, agora sim, 26 dividido por 13 dá 2. 2 vezes 13 é 26 e o resto dá 0. Aí acaba a nossa conta. Então deu 102. Tem muita gente que deve ter achado 12 como resposta. Sim ou não? Estou falando mentira? Não. Muita gente achou 12 como resposta e ignorou completamente esse 0 aqui no meio, certo? Então, tome muito cuidado com isso. Agora eu vou fazer aqui, ó, de uma outra maneira. Ora, eu posso pegar esse 1.326 dividido por 13 e analisar da seguinte maneira, usando um outro algoritmo, que é chamado de algoritmo da estimativa. Tá? Então, por exemplo, eu acho que 1.326 é perto ali de 1.300, então vai dar mais ou menos 100, sim ou não? Pois 100 vezes 13 dá 1.300. Então vou colocar aqui 100 direto. Ó. 100, eu acho que é 100.
Aí eu vejo que 100 vezes 13 dá 1.300, então eu vou subtrair, né? 1.300, subtraio, vai me sobrar 26. E aí eu sei que 26 dividido por 13 é muito fácil, é muito simples, dá 2, certo? E aí dá resto 0. E o que eu faço agora aqui? Deu 100 e deu 2. Eu vou somar, certo? Então isso aqui vai ser 102. A mesma resposta que encontramos no exercício anterior. Isso aqui nos dá uma informação muito importante, que eu posso aplicar distributiva também na divisão. Eu posso fazer assim, ó. 1.326, o que eu fiz aqui na verdade? Eu fiz 1.300 mais 26 dividido por 13. Então, nesse caso, eu posso abrir o dividendo, tá? Em uma soma, em uma adição, e aí aplicar distributiva. O que eu não posso fazer é abrir o divisor e fazer a distributiva. Aí vai estar errado. Mas aqui eu posso fazer assim, né? 1.300 dividido por 13 dá 100. E 26 dividido por 13 dá 2, então 102. Certo? Então só posso aplicar distributiva nesse caso, a partir do dividendo. Eu não posso fazer o divisor como sendo 10 mais 3 e aí fazer a distributiva. Vai estar completamente errado. Tá bom? Tá claro? Beleza, então esse daqui seria um algoritmo aí da estimativa. Eu vou chutando valores até que eu chegue na resposta correta. Tá claro? Beleza, vamos fazer de mais uma maneira aqui agora. E essa outra maneira é um algoritmo de subtrações sucessivas, assim como uma multiplicação. É uma sucessão de adições de um mesmo número. A divisão pode ser entendida como uma sucessão de subtrações por um mesmo número. Então, eu posso começar fazendo aqui, ó, 1.326 e começar a tirar 13. Tiro 13 aqui. Vai dar 1.313. Aí tiro 13 de novo. E aí vai dar 1.300. E vou fazendo isso várias vezes até chegar no resto, ou que seja zero, ou que seja um resto menor que o divisor, certo? Quando eu faço isso, aí depois eu só contar quantas vezes eu fiz essas subtrações, e esse vai ser o resultado da divisão. Nesse caso, se você quiser aí, você pode fazer na sua casa, continuar essas subtrações aí, fazer 1.300 menos 13, aí o resultado diminui por 13 de novo, bababá, e você vai ver que vai dar exatamente 102. Você vai ficar um tempão fazendo até chegar a 102, tá? Então, escolhe uma continha menor e faz. Você vai ver que vai dar certo. É o método das subtrações sucessivas, tá? Então, o resultado dessa divisão aqui, como a gente pôde ver, 102. Então, já deu para perceber o seguinte. Deu para perceber que o método das subtrações sucessivas, esse último método que eu apresentei agora, ele não é muito usual, ele não é muito legal de se fazer quando a gente tem uma conta cujo o dividendo é muito maior que o divisor. Senão a gente vai fazer muitas subtrações sucessivas, tá? Então não vale a pena nesse caso. Porém, esse método da estimativa que eu apresentei antes, eu acho que é 100, aí eu tento 100 e vou subtraindo o resultado para depois colocar lá do outro lado o número que eu achei e somar tudo. Esse método da estimativa ele é bem legal e ele até previne que você erre, que cometa esses erros, pois você vê que nesse caso realmente daria 102 naquele método. Você não teria aquele problema de esquecer de botar o zero ali, certo? Então é um algoritmo que eu recomendo bastante para que você pense nele, tá? Agora aqui, uma divisão não exata. Vamos resolver essa divisão aqui primeiramente. Então vamos lá, colocar aqui, ó, 2.232 dividido por 96. E aí eu vou tentar fazer com aquele método da estimativa. Você pode agora pausar esse vídeo se você quiser e tentar resolver do método tradicional da divisão e comparar com o meu resultado no final, para ver se você acertou ou não, tá bom? Vamos lá, vamos começar essa divisão aqui. Pelo método da estimativa, eu posso chutar um número qualquer ali, tá? E, bom, 2.232 dividido por 96, eu vou chutar aqui um número qualquer, porque eu vou fazer pelo aquele método da estimativa, então eu acho que é 20. Chutei o 20, tá? E aí, quanto que dá 20 vezes 96? Ora, 2 vezes 96 vai dar quanto? 2 vezes 9, 18, então vai dar 180, né? Já que é vezes 90. E 2 vezes 6, 12. 192. Como é 20, eu boto mais um zero, 1920. Então subtraio 1920 daquele número ali e vou ver quanto que vai sobrar. Aqui vai dar 2, aqui vai dar 1, aqui vai dar... Aqui não dá, né? 2 menos 9 não dá, peça emprestado. Então 12 menos 9 dá 3 e aqui dá 0. Sobrou 312. E agora? 312 dividido por 96, eu vou chutar o 3, né? Então quanto que vai ser 3 vezes 96? 3 vezes 90, 270. E 3 vezes 6, 18. 270
mais 18, 288. Subtraio. Menos 288. Certo? Aqui eu vou ter que pedir emprestado, né? Vai ficar aqui 10 e aqui vai ficar 12. 12 menos 8, 4. 10 menos 8, 2, 24 e aqui vai dar 0. Então sobrou 24. Você percebe aqui que eu não tenho mais como prosseguir com essa conta. O resto deu 24, que é menor que 96. Certo? Como a gente sabe que o resto tem que ser um número menor que o divisor, eu cheguei nessa situação aqui, ó, 24 é menor que 96. Então qual é o resultado da conta? 23. Olha aí. Ou seja, eu sei que 2.232, vou colocar aqui embaixo, ó, 2.232, ele é igual ao valor do divisor, que é 96, vezes o quociente, que é 23, somado com o valor do resto. Qual é o resto? 24. Pode fazer a verificação aí na sua casa. 96 vezes 23 vai dar um resultado, soma com 24, vê se não vai dar 2.232. Bateu com a sua conta que você fez aí da maneira tradicional? Bateu, né? Então, esse é o método da estimativa que eu acho bem bacana. Você pode exercitá-lo aí na sua casa. Pega um monte de divisão, resolve. Não só com esse método, com os outros métodos também. Tá? Nunca é demais a gente aprender a resolver uma conta de divisão com outros métodos. Tá? Então, é importante. Muita gente tem muito problema na divisão porque não sabe a tabuada também. Então, é muito importante que você estude a tabuada e decore totalmente toda a tabuada. Tá? Então tem vários vídeos aqui no Matemática Rio que eu dou várias dicas de como você pode aprender a tabuada da maneira bem bacana. Então eu acho legal que você faça isso, tá bom? E agora, vamos voltar para o desafio? Vamos lá. Lembra do primeiro desafio lá no início do vídeo? Eu vou repetir para vocês aí, ó. Desafio número 1, olha aí. Numa divisão não exata, então eu já estou dizendo que a divisão não é exata. O divisor é 16, o quociente é 11 e o resto é o maior possível. Calcule o dividendo. Novamente, pausa o vídeo, tenta você resolver agora, baseado naquela relação fundamental da divisão, né? Você lembra? A gente já falou várias vezes aqui que o dividendo é igual ao divisor multiplicado pelo quociente e somado com o resto. Certo? Essa aqui é a relação fundamental da divisão. Lembrando que eu vou ter a divisão da seguinte maneira. O Dzão ali, que é o dividendo, vai estar dividido, então aqui, ó, a chave, dividido pelo divisor, que é o Dzinho minúsculo. Isso vai ter como resultado um quociente, que é a letra Q, e vai me deixar um resto, que é o R. Tá? Então eu tenho essa relação aqui, tá? Beleza? Já pausou o vídeo? Tentou fazer? Vamos verificar agora se você acertou. Olha só. Vou fazer aqui de laranja, tá? Para ficar aqui embaixo diferente. Eu estou falando que o divisor é 16. Então eu já te dou essa informação aqui. Ó. Vamos fazer armar essa conta aqui dessa maneira. Eu já dou a informação que o divisor é 16. E eu também dou que o quociente é 11. Então, tá aqui o 11. O resultado da divisão deu 11. E aqui está falando que o resto é o maior possível. Numa divisão por 16, qual é o resto maior possível? 15. É ou não é? Tem que ser 15. Se for 16, daria para prosseguir com a conta, daria para fazer de novo a divisão. Então o resto tem que ser igual a 15 aqui. Certo? E agora basta que eu calcule o valor do Dzão do dividendo. Então vamos lá. Aqui vai ser o seguinte, substituindo nessa fórmula aqui, né, da relação fundamental da divisão, eu vou ter que o dividendo é igual a 16 vezes 11 mais o resto, que é 15. E agora, quanto dá? 16 vezes 11. 16 vezes 10 dá 160. 16 vezes 1 dá 16. Então, 160 mais 16, 176. Mais 15 vai me dar a resposta agora aqui, ó. Quanto dá 176 mais 15? 176 mais 10 dá 186. Mais 5 vai dar 191. Pode fazer a conta aí, 191 dividido por 16. Ó, vamos fazer aqui embaixo, só para a gente verificar. 191 dividido por 16. Isso tem que ser igual a 11 e tem que dar resto 15. Vamos ver. 19 dividido por 16 dá 1. 1 vezes 16 é o próprio 16. Para 19 resta 3, baixa 1. 31 dividido por 16 dá 1 também, né? Porque se fosse 2 daria 32. E aí, de 16 para 31 sobra 15, olha aí. Então eu tenho o resto que é o maior possível, que é 15. Eu tenho que o quociente é 11,
O divisor é 16 e o dividendo, que era o que eu queria saber, é exatamente 191. Ele está aqui, ó, calcule o dividendo. Então o dividendo é 191, está aqui a nossa resposta. Beleza? Acertou? Tranquilo. E aí, pessoal, gostaram do vídeo aí de multiplicação e divisão? Muito legal, é ou não é? Eu espero que você tenha compreendido tudo, que tudo faça sentido para você. Inclusive, já deixa nos comentários aí também o que você achou da aula, como é que está sendo o seu aprendizado. Vamos sempre juntos rumo ao seu sucesso. Amanhã falaremos de potenciação e radiciação. Dois assuntos também que bugam todo mundo. A galera fica aí meio perdida com potenciação, principalmente radiciação. Então amanhã é uma aula muito importante. E depois, no outro dia, né, no nosso último dia, teremos o fechamento de tudo isso. Beleza? Então, é isso aí. A gente se vê então amanhã. Potenciação e radiciação.